Sejam bem-vindos, cartos maluquinhos, cartos doidinhos. Cara, esse é um vídeo diferente, que vai ser um vídeo de guia, pra gente explicar todas as análises que tem no canal. Por que que acontece? Cara, todo vídeo, se tiver que explicar todas as vezes cada um dos gráficos, e a gente, se preza por ter uns gráficos diferenciados, ia demorar muito tempo, e a galera que já é cartológica de carteirinha acaba enchendo o saco. Pô, Patinha, já vi isso daí. Então o que a gente vai fazer? Vai gravar esse vídeo, vai explicar no detalhe aqui cada um dos gráficos, e aí eu vou sempre colocar ele como referência na descrição do vídeo e o linkzinho lá pra você clicar. Se você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Mas se você estiver assistindo, tá vindo de um vídeo agora que você tá tentando entender, esse é o vídeo que a gente vai explicar tudo com muita calma e muita cautela, beleza? Cara, o primeiro gráfico que eu vou tentar explicar é o nosso mapa do confronto, beleza? Como sempre, os cartológicos já sabem, para quem tá chegando agora, como que funciona. Quanto mais para a direita tá um time, melhor o confronto, que significa que melhora a pontuação cedida pelo adversário numa determinada posição. O gráfico aí que tá no exemplo é um mapa de confronto para lateral. Na rodada que a gente está analisando, e essa daqui foi a 24ª rodada, a gente tem que o Fluminense tem o melhor confronto para a lateral. O Fluminense vai encarar o Atlético Paranaense. Na média, quando o Atlético Paranaense joga como visitante, ele cede mais de 5 pontos para os laterais adversários. Então a gente pensa assim, por confronto, vou pensar em alguém do Flu. Só que não basta só, cara, você ter um bom confronto. Você tem que executar muito bem. E aí, quanto mais alto tá um time. Quanto mais alto tá um time, melhor o rendimento, melhor a execução daqueles caras. E aí você vai ver ali o Atlético Mineiro, porque você tem caras tipo o Guga, o Arana, inclusive, com grande participação ofensiva. A média deles em casa é de 6 pontos. Beleza? O que a gente vai tentar alocar? Quanto mais para a direita e mais para o lado o cara tiver, ele vai estar na zona verde, como é que a gente chama numa posição boa, um confronto favorável. A zona azul é aquele negócio, ele tem um confronto favorável, mas não é que os caras estão mandando muito bem. Lembrando que aqui a gente sempre leva em consideração o local em que aquilo é executado. Se a gente olhar a zona amarela, os caras que mandam bem, mas tem confrontos complicados. Então você tem que ir naquela segurança e garantir que você já está precificando um risco aí. E a zona vermelha é que a gente tem que tomar mais cuidado. O confronto não é tão fácil e os caras não estão mandando tão bem. O mapa do confronto ele tem que ser tipo um cheiro para você. Então você olhar o mapa do confronto e falar, beleza, onde que eu vou começar a navegar? Então, não vou olhar a lateral do Ceará nessa rodada, eu não vou olhar do Vasco. Será que vale a pena olhar do Curitiba? Será que vale a pena olhar do São Paulo? E aí você começa a dissecar. O próximo é o raio-x do confronto. O raio-x do confronto é o seguinte, dependendo da posição que a gente está falando, e aqui novamente a gente ainda está falando de lateral, a gente quebra um confronto entre o time que está executando e o time que está cedendo. Do ponto de vista do time que está executando, a gente vê quem foi o melhor jogador daquela posição nos últimos jogos no local que aquele time está jogando. Por exemplo, o Grêmio, igual a gente viu aqui, vai jogar em casa contra o Vasco. Então, quem foram os melhores laterais mandantes do Grêmio nas últimas rodadas? Então, a gente teve que, na 21ª, que o Grêmio não mandou tão bem, o melhor foi o Vitor Ferraz com 0,6, mas antes a gente teve o Orejuela fazendo gol com 12,3, Vitor Ferraz 7,6, Diogo Barbosa 9,9. Por quê? Pra gente sentir quem é o craque da posição mesmo ali, pra gente acertar a nossa cartada. Do ponto de vista do time cedido, a gente quer olhar ali como que tá o histórico. Será que o lateral tem imitado mesmo contra esse time aqui? Então a gente vai ver que o Vasco, recentemente, jogando fora de casa, o Reinaldo fez 2,5, o Sander 3,2, Caju 1,3. Tem muito segredo aí, o negócio não tá muito bom. E a gente coloca ali embaixo, para resumir, o que a gente chama de média cedida e média recente cedida e executada. A média recente, a gente dá muito mais peso para as rodadas mais próximas da rodada que a gente está analisando. Então, se a gente está analisando a 24ª, a gente dá muito mais peso para 23, para 22, para 21, do que para as primeiras rodadas, para a gente tentar pegar mesmo a fase. Se a gente olha que a média recente cedida está menor do que a média cedida, o time está numa boa fase defensiva, não está cedendo muito ponto. Ao mesmo tempo, se o time está com uma média recente executada maior do que a média executada total, o time está numa boa fase. E aí, cara, é o começo que a gente precisa administrar os riscos aí e ir nos jogadores corretos. Depois vem o famigerado radar. O radar funciona da seguinte forma, não se perde. Depois que você aprende a ler o radar, ele fica muito intuitivo. Primeiramente, você vai ver que em cada um desses círculos vai ter um número. Esse número é uma porcentagem. O que essa porcentagem indica? Vamos concentrar primeiro no polígono azul. O polígono azul, ele representa o quanto acima da média o Grêmio executa para lateral em cada um desses scouts. Ou seja, se a gente olhar ali desarme, você vai ver que o Grêmio está um pouco acima do zero aqui, está batendo uns 12. Significa que o Grêmio, para os laterais, executa 12% mais desarmes do que a média do campeonato. A mesma coisa a gente vai ver para assistência ali, batendo 110% e gol. O Grêmio hoje executa mais de 150% acima da média do campeonato em gols para as laterais. Tá doido que a gente já viu com chances do Diogo Barbosa e do glorioso Orejuela.
Patinhas, e o que é o polígono laranja que está ali no meio? O laranja representa o quanto acima da média o Vasco cede para cada um desses scouts. Por quê? Eu não quero só saber um time que executa muito acima da média. Eu quero garantir que vai ter oportunidade, ou seja, que o time cede muito acima da média. E você vai ver que o Vasco cede mais desarmes do que a média do campeonato, assim como ele cede mais faltas sofridas. Patinhas, por que tem essas cores diferentes? O que significa? Se um time executa acima da média e outro time cede acima da média, a gente fala que é um scout verde. Ou seja, é muito bom para o time que a gente está analisando, no caso do Grêmio aqui. Então, se a gente for querer escalar um lateral do Grêmio, tem que ser um cara que desarma muito e sofre muita falta. Então, a gente não necessariamente vai estar buscando aquele finalizador, o goleador, nem o garçom. É mais o roubador de bola, ou seja, um clássico perfil ali de um Calegari da vida. Quando a gente olha o scout ele tá em azul, significa que é o seguinte, esse time ele executa acima da média, mas não tá jogando contra alguém que cede acima da média. Então, quando a gente olha que tem muita oportunidade de execução, mas não tem tanta oportunidade de cedido. Se tivesse amarelo, seria o contrário. É um time que cede acima da média, mas o time que a gente está olhando não executa. Então é aquela oportunidade, mas que nunca aconteceu. Se tiver vermelho, aí é porque os dois estão abaixo da média. Aí é o que a gente tem que tomar muito cuidado. Radares vermelhos é o que informa a gente. Tem que tomar cuidado se de fato aquele é o time para a gente olhar a posição. Depois vem o raio-x do jogador. O raio-x do jogador funciona da seguinte forma, não se perde aí. Do lado da esquerda, a gente tem um mapa de média. Ali, a linha preta ali representa como que a média do jogador tem mudado nas rodadas e tem duas grandes linhas para você olhar. A linha vermelha ali, ela representa a média dos jogadores da posição. No caso, a gente está falando de lateral, a média de todos os laterais do campeonato. Todos que já jogaram a gente coloca ali. A linha verde representa a média dos top 30 laterais do campeonato. Então, assim, a nata da nata, os melhores jogadores, que aqui no canal a gente chama de Olimpo. E o que a gente quer ver? Se o nosso jogador, como que está o movimento da média dele? Está um movimento ascendente? Ele está entre os top 30 da posição? Ele está numa zona intermediária? Ou ele está numa zona vermelha? O que será que faz muito sentido para a gente não tentar pescar esses peixes que mandam bem numa rodada só, mas o cara no total do campeonato está mandando mal? Na direita, o que acontece, a gente mostra qual que é a média de pontuação daquele jogador em cada um desses scouts por jogo, certo? Então, se a gente olhar aqui o Orejuela, ele está numa média de 2 desarmes por jogo, ou seja, 2 pontos de desarmes por jogo, que é acima da média do campeonato. Não é tanto acima da média do campeonato, mas é acima da média do campeonato. Se a gente olhar em gol, ele está na média fazendo 1,33 pontos por gol por jogo, que na medida de um gol a cada 6 jogos, basicamente. Que é muito acima do que você espera para um lateral, quando você olha que a média do campeonato é 0,24. O que a gente quer ver ali, o quanto que a barrinha cinza está melhor do que a barrinha laranja. A barrinha amarela representa a média cedida pelo Vasco. Então, às vezes, quando a gente vê um cara que ele está abaixo da média do campeonato, mas tem uma barrinha amarela muito alta, ele tem a oportunidade de recompensar, de ser melhor do que ele já não tem feito no campeonato. Os scouts ali embaixo, vocês vão ver, são todos os scouts negativos. E aí que a gente tem que tomar muita atenção, porque a gente vê um cara glorioso positivo, mas toma muita pontuação negativa. Como, por exemplo, é o caso do Orejuela para passe incompleto. Ele está na média, perdendo menos 1,3 passes incompletos por jogo. Ou seja, 13 passes incompletos todo jogo, dado que um passe incompleto é 0,1, você divide ali dá 13 por jogo, que é muita coisa. Além do mais, ele está cometendo muita falta. Se você olhar, ele está tomando 0,83 pontos negativos por falta cometida por jogo. E ele ganha 0,58, ou seja, no saldo ali, o menino está negativo ainda. Mas tem uma grande participação de gol, de finalizações também. Depois, o que eu quero mostrar aqui agora, tudo o que eu comentei do raio-x jogador, o radar e o raio-x do confronto, a gente utiliza muito para as posições de linha, que são zagueiro, lateral, meio campo, atacante. Para goleiro, o negócio tem que mudar um pouquinho, porque a gente tem um indicador muito especial do goleiro, que é a defesa difícil. Como é que funciona o mapa do confronto específico para goleiro, beleza? Quanto mais para a direita está o escudo ali, maior a média de DDs executadas pelo goleiro daquela equipe. Quanto mais para o alto está um time, melhor o confronto, no sentido de que maior a quantidade de DDs dada pelo adversário para cada gol executado. Vamos olhar com calma. O Fluminense, por exemplo, vai jogar contra o Atlético Paranaense. Na média, para cada gol que o Atlético Paranaense faz, ele dá uma DD e meia para o time adversário. O que significa que para cada menos 2 de gol sofrido, ele está dando 6 pontos de DDs para o goleiro adversário. O que não dá muito mais segurança e garante que a gente vai poder colocar um goleirinho ali e não vai ver aquele menos 4 que dá a gastrite extrema.
Quanto mais para direita, aí é o caso que a gente vai ver do Tadeu, o Tadeu, na média, jogando fora de casa, faz 2 DD por jogo, na média, na média. Por isso você vai ver, mesmo o Goiás tomando, sendo a chacota do campeonato, o Tadeu tem uma das maiores médias para goleiro. E aí a gente tem que tentar balancear isso, um cara que faz muita DD versus um time que também oferece muita DD, ainda que ele faça gol. E aí é o que a gente chama da zona verde ali, novamente, muito parecido com o que a gente viu nos outros mapas. Depois a gente vai fazer análise de finalização. Por quê? Um goleiro muito bom também depende do quão ruim é um atacante adversário, beleza? O que a gente seleciona aqui? 2 grandes zonas, a zona vermelha e a zona verde. A zona verde mostra ali, quanto mais alto está um time, significa que os adversários que ele vai enfrentar na rodada finalizam muito no gol, como é o caso do Palmeiras. O Palmeiras vai estar enfrentando o Santos, mais de 60% das finalizações do Santos vão no gol. Só que quanto mais para a direita está um time ali, maior é a acurácia do adversário dele, maior a quantidade de vezes que a bola entra no gol, como por exemplo é o caso do Vasco. O Vasco vai estar enfrentando um Grêmio e hoje mais de 25% dos chutes do Grêmio entram no gol. Ou seja, a cada 4 chutes do Grêmio, há grandes chances que, na média, um deles seja gol. Ou seja, é absurdo isso daí. Por isso que a gente tem que evitar esses caras que vão estar jogando contra atacantes que estão encaixando muita bola dentro do gol. E a gente vai estar buscando, na verdade, quem está mais pro alto e mais para a esquerda. Porque o cara chuta muito no gol, mas a bola não entra tanto. Por isso a gente vai, por exemplo, olharia para essa rodada, para um Jean, para um Muriel, um Volpe. Se você pensasse no Tadeu, o Tadeu vai estar tendo uma oportunidade de DD, mas está jogando com um time que só 30% dos chutes vão no gol. Então, assim, aqui é muita bola finalizada para fora, que só quando ela vai no gol tem uma chance da gente perder e não necessariamente ganhar DD. Por fim, para sumarizar tudo aqui, a gente coloca qual que é o mínimo e máximo projetado olhando só o adversário. Então, a gente pega a média de pontos de quem jogou contra o Atlético Paranaense. Pega o desvio padrão disso e a gente faz média mais desvio, média menos desvio e a gente tem um mínimo e um máximo projetado, como é o caso do Fluminense ali. A gente está projetando um mínimo de 0 e um máximo de 8, ou seja, é o caso ali do cara sair no 0x0, tomar um gol, conseguir fazer uma defesa difícil, errar uns passos, ficar no 0, ou até ele conseguir manter o SG e fazer uma defesa difícil. Quanto mais para baixo e para a direita está um time, é o que a gente chama do risco acumulado. É o quanto mais um time está seguindo essa linha, maior o risco acumulado dele. Sendo a linha de baixo muito mais risco do que a linha de cima. É o caso do Internacional. Para você lembrar aqui, o Inter vai estar pegando o Atlético Mineiro. Cara, o Atlético Mineiro já mitou uns goleiros jogando dentro de casa. Quem não lembra do jogo aí do Atlético Mineiro e Sport. Mas fato é que ele também já condenou muito goleiro. Por isso que aqui o modelinho está projetando entre menos 8 e 12. Aí, cara, vai do seu apetite de risco. Patinhas, eu sou o tipo de cara que gosta de estourar. Ou vai para casa ou não vai para casa de jeito nenhum. Beleza, se consagra. Mas aqui no canal, por isso que a gente vai sempre segmentar em dicas seguras, dicas moderadas e dicas ousadas. Beleza? Bom, foram essas aqui todas as nossas análises. Espero que tenha compreendido tranquilo. Se ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários que a gente vai responder. Mas de agora em diante, vou estar sempre referenciando para esse videozinho aqui para não ter que explicar em todos os vídeos. Tranquilo? Então, como sempre, mais uma vez, vai cartolinha!